entrevistado da semana é o superintendente do Banco do Brasil, Marcos Antônio Sanches. Durante a nossa conversa, ele falou sobre o crescimento do Plano Safra e do crédito para a agricultura, especialmente a agricultura familiar, em Alagoas. Eu estou aqui com o Marcos Antônio Sanches, que é superintendente do Banco do Brasil no estado de Alagoas, e a gente veio conversar sobre o Plano Safra, né, Marcos? Você fez o lançamento do Plano Safra no Palácio do Governo, mostrando números, mostrando dados. Aqui tem algumas informações que depois nós vamos detalhar aí para o pessoal. Mas assim, a primeira coisa que você estava colocando agora e que é interessante é que Alagoas está tendo um crescimento em relação ao ano passado no Plano Safra, mas é um crescimento que você considera significativo, que é um dos maiores do país. É verdade, Edivaldo. O nosso estado, neste último ano safra, teve um desembolso de crédito agrícola em todos os segmentos muito superior que a média dos demais estados em percentual. Isso demonstra que a gente está crescendo numa velocidade maior que os demais estados. Então mostra que a gente está no caminho certo. Agora, Marcos, só uma coisa, antes da gente voltar a falar um pouquinho de número. Está muito complicado tirar crédito aqui no Banco do Brasil para o agricultor, porque às vezes você sabe que a turma reclama muito lá no campo, né? A papelada, a burocracia. Como é que está isso? Vocês estão conseguindo operar um pouco melhor? Sim, Edivaldo, a gente tem procurado se aproximar ainda mais das associações, sindicatos, dos produtores, para que a gente possa desembaraçar com mais facilidade os documentos que são necessários. É óbvio que para a pessoa ter acesso ao crédito, ele precisa, sim, fazer sua abertura de conta, fazer seu cadastro, fazer sua análise de limite de crédito, estudar a operação de custeio e investimento. Isso tem alguns procedimentos que são necessários, mas a nossa equipe está muito preparada e desembaraçando isso de forma mais ágil, mais rápida. Boa vontade aí para resolver. Não falta, não falta. Tá, Marco, e aí vocês, nesse Plano Safra, vocês estão com alguns números que você... Primeiro você mostrou a composição da carteira de crédito do banco, que é interessante. São 463 milhões de reais que você tem voltado para o crédito. Perfeitamente. E aí o que me chamou a atenção nesse dado aqui é que 312 milhões desses 460, ou seja, praticamente o dobro, de 150 milhões, você tem 150 milhões para o crédito convencional ou para o método produtor e 312 milhões para a agricultura familiar. Perfeitamente. Nessa carteira de crédito. Ou seja, tem um peso maior hoje a agricultura familiar no seu volume de negócio. Sim. Isso demonstra o perfil do segmento agrícola do nosso estado. A maioria dos produtores são agricultores da agricultura familiar. Tem as suas pequenas propriedades que buscam produzir e investir na terra, no seu trabalho para gerar renda, para gerar a dignidade que a gente tanto deseja. E nós percebemos que o volume total de crédito que o banco tem hoje no estado, 65%, 70% praticamente estão voltados para a agricultura familiar. Isso tem muito a ver também com a situação que o Estado vive aqui hoje, né? Porque o setor que talvez demandasse mais recursos aqui, que era o da cana-de-açúcar, passa por uma grande crise, tem dificuldade de crédito. Infelizmente, é um momento de muita dificuldade para esse setor. O Banco do Brasil já deve ter operado muito com cana aqui, mais do que opera hoje no passado. Né? Houve uma retração no segmento e, óbvio, o banco continua assistindo os produtores que ainda estão na atividade, mas que houve, sim, uma redução na área e na produção do nosso estado em relação à cana-de-açúcar, isso não há dúvida. De toda forma, independente de qual seja o setor, vocês estão anunciando para esse ano 200 milhões aí para o Plano Safra, que vai agora de julho de 2016 até junho de 2017, é isso? Perfeitamente. Este ano nós vamos destinar aqui para o nosso estado mais 200 milhões de reais em todos os segmentos da agricultura. Isso, sem dúvida nenhuma, é uma cifra recorde para o nosso estado e também uma evolução em relação ao ano passado, num percentual bastante significativo. Um crescimento aí à ordem de 24%, 25% em relação ao ano passado. O volume de crédito está crescendo, mas juros estão se mantendo. A política de juros de vocês não está crescendo tanto quanto o aporte financeiro. Na agricultura familiar, que é o nosso maior volume, como a gente já falou, os juros inclusive permanecem os mesmos do ano passado. Certo. Ou seja, não houve acréscimo de juros em função de qualquer situação que a gente esteja atravessando. Houve elevação nos tetos das operações, tanto de custeio quanto de investimento. O produtor vai ter acesso a maiores volumes de crédito com as mesmas taxas de juros. Marco, e aí assim, você nessa apresentação que você fez aqui para o pessoal, fez lá no Palácio, você mostrou um pouquinho o perfil de como é o crédito aqui do banco, quer dizer, a participação lhe chamou a atenção que você estava me mostrando aqui, vamos procurar essa lâmina que você estava mostrando,
é a participação, por exemplo, da pecuária leiteira em Alagoas. Essa participação é bastante significativa. Edivaldo, no último ano, nós desembolsamos aproximadamente 158 milhões de reais. Desses 158 milhões de reais, 50 milhões foi para a pecuária de leite. Olha que volume significativo. Depois da pecuária de leite, a pecuária de corte, né, que teve o segundo maior volume, com os dados aqui só 28 milhões de reais. Então, nota que a gente tem aí quase 80 milhões de reais destinado à pecuária. Depois nós temos cana-de-açúcar, como você disse, houve uma retração, mas nós tivemos um investimento de 24 milhões no último ano safra. E em seguida, novamente, a pecuária se apresenta aí na modalidade de cria, recria e engorda, com mais 14 milhões de reais. Então, são números que demonstram a aptidão da pecuária no nosso estado. Parece aqui ainda mandioca, avicultura, quer dizer, ainda tem outros segmentos. Tem outros segmentos. Esses são os principais segmentos no estado. O Banco do Brasil, a gente pode dizer, pela sua capilaridade, ele talvez represente muito o que é a pecuária e a agricultura de Alagoas, porque vocês estão praticamente em todo o estado, né? Um setor não vai pesar mais do que o outro. Não. Vocês estão no estado como um todo. Isso. O banco tem presença em todo o estado, né? E onde essas regiões de maior produção agrícola estão presentes, a gente está mais bem instalado, exatamente para assistir os produtores. Então, esses números representam um mapa da agricultura no nosso estado, eu tenho certeza. E vocês, assim, estão preparados, então, para aumentar esse volume de recursos? A Alagoas, você está dizendo, demanda já tem uma demanda aquecida em relação aos estados. Está preparado para aumentar o volume, já que você tem um volume maior disponível? Sim. Nós fizemos um trabalho muito forte de aproximação no último ano e isso gerou resultados maiores. E neste ano, a gente novamente vamos juntos arregaçar as mangas, trabalhar muito para apoiar o produtor. Todos os nossos gerentes e nossos funcionários já foram orientados com as informações dessa nova safra e estão aguardando os produtores para acolher suas propostas, para estudar essas operações e disponibilizar o crédito no tempo que o produtor precisa. Sem crise? Sem crise. A agricultura não tem crise.